Feliz sábado, leitores. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer uma oração agora. Deixa eu ver se a Andréia entrou aqui. Andréia, pode fazer a oração para nós? Feliz sábado a todos, posso sim. Oremos então. Maravilhoso e eterno Deus, glorificado seja sempre o teu bom nome, Senhor, em toda a terra, mas principalmente em nossos corações. Louvamos a Ti pela semana que passou, louvamos ao Senhor por mais um sábado que se inicia, e que nessas horas sagradas, mais uma vez, Senhor, a gente possa ser abraçados com a Tua presença, que o nosso coração entre em contrição, entre em reverência, mas também se encha de alegria, por ser o Teu santo dia, Senhor. Que os Teus bons anjos visitem nossos lares e que tragam para nós a atmosfera do céu. E que neste sábado a gente possa mais uma vez sentir como será o pedacinho da eternidade, Senhor. Nos ensina diariamente a adorar o Senhor em espírito e em verdade. E nos ensina, Senhor, a guardar os sábados de forma verdadeira e completa, para que a gente possa abandonar os gostos da nossa mente, do nosso coração e se entregar plenamente a Ti. Queremos rogar que a Tua presença e o Teu Espírito Santo nos conduza nesse estudo e que mais uma vez, juntos, reunidos, possamos aprender com a Tua palavra que foi entregue por meio da Tua serva, Senhor. E que mais uma vez a palavra do Senhor encha o nosso coração e fortaleça a nossa fé. É o que rogamos em nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém, amém. Sejam todos bem-vindos na nossa reunião do Clube de Leitura. Hoje nós vamos comentar a respeito do capítulo 9, que já estudamos durante a semana. Então, quando você quiser deixar o seu comentário, seja através do áudio, ligando a sua câmera, seu áudio, ou também deixando aqui no chat, eu irei ler o seu comentário. Então, aqueles que desejam comentar, sempre levante a mãozinha e eu passo a palavra para você. Eu quero começar lendo um texto
para a nossa introdução, o título do capítulo 9 é Casamentos Proibidos. Então, neste capítulo, nós vemos claramente na palavra de Deus que Deus proíbe casamento entre cristãos e descrentes, né? Isso está muito claro assim para nós, mas durante a leitura desses textos, o Senhor vai trazendo mais esclarecimento para esse assunto. E aqui diz assim, ó, página 61. O Senhor ordenou ao Israel antigo que não deveria haver casamentos com pessoas das nações idólatras ao seu redor. Nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos e não tomarás suas filhas para teus filhos. Deuteronômio 7, 3. E então, em seguida, é dada a razão para isso. A infinita sabedoria, prevendo o resultado de semelhantes uniões, declara: pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Deuteronômio 7, agora versículo 14. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse a seu povo próprio de todos os pontos que sobre a terra há. Deuteronômio 7, 6. E também aqui em seguida é citado que no Novo Testamento existem proibições semelhantes acerca do casamento de cristãos com ímpios. Um pouco mais abaixo diz: a maldição de Deus repousa sobre muitas das ligações inoportunas e impróprias que se formam nesta época atual. Se a Bíblia deixasse essas questões vagas e imprecisamente, então seria mais desculpável o procedimento que muitos jovens de hoje estão seguindo em suas relações. Mas os reclamos bíblicos não são ordens incompletas, requerem perfeita pureza de pensamento, palavras e atos. Somos gratos a Deus porque sua palavra é uma luz para nossos pés e porque ninguém precisa errar o caminho do dever. Os jovens devem construir seu dever. Aliás, os jovens devem constituir seu dever, consultar suas páginas e atender a seus conselhos, pois lamentáveis erros são sempre cometidos ao desviar-se de seus preceitos. Então, aqui em Deuteronômio, e o Senhor faz toda essa explicação através de Ellen White de que Deus é um motivo, por que não se unir? E a gente tem um texto muito conhecido, né, que diz que andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Tem dois caminhos diferentes, com propósitos diferentes, então não tem como esses dois caminhos opostos chegarem no mesmo lugar. E aquele texto que a gente citou lá no grupo essa semana, né, se colocar em uma desvantagem. Em uma desvantagem. Leitores, vai pensando aí no texto que chamou a atenção, que você marcou no seu aplicativo, no seu livro físico, para que você comente também. O que Deus te ensinou durante a semana sobre isso? Apesar que parece ser um assunto claro, mas a gente está vendo no nosso meio as uniões entre os cristãos e os descrentes. Então, é necessário mais clareza, é necessário mais se fortalecer neste entendimento. Porque talvez eu e você ainda tenhamos a necessidade de compreender o quão perigoso é. Estamos seguindo no mesmo raciocínio? Quais textos chamaram a atenção de vocês? O que o Senhor ensinou para vocês? Aqui o capítulo é relativamente assim, tem vários textos diferentes, textos apontando vários pontos importantes. Então, não deixe de comentar. Se você não quiser
abrir seu microfone e comentar, deixe no chat, como eu sempre faço, leio aqui para todos, tá? Vamos avançar com mais um texto. Eu quero achar um texto aqui. Tem um texto que é muito interessante, que diz assim: vou achar o texto, leitores. Aqueles que quiserem comentar, levante a mãozinha, 3 pontinhos aqui, e eu passo a palavra para vocês. O que que vocês têm entendido desse assunto? Que é algo muito claro, muito importante, muito urgente. Rafael, pode comentar? Enquanto eu acho aqui o texto. Uma boa noite a todos. Espero que todos estejam bem neste sábado. Esse é um assunto bem importante e é um assunto que esteve bastante presente na minha vida, né? Pelos erros que eu acabei cometendo. E são textos que falam muito a nós hoje, né? Certa vez eu ouvi, há muito tempo atrás, do pastor Marcos Fayok, que é alguém que era responsável, acho que pela parte de família da igreja adventista. E eu gostava muito de ouvir, né, os relatos dele. E eu me lembro que uma vez ele estava comentando sobre o jugo desigual. Existe uma seção aqui do capítulo que tem por título Deus proíbe que crentes se casem com descrentes. E a primeira frase aqui, né, diz o seguinte: nunca se deve o povo de Deus aventurar em terrenos proibidos. O casamento entre crentes e descrentes é proibido por Deus. E isso me fez lembrar de uma pregação, né, do Marcos Fayok, em que ele falava a respeito do que hoje, às vezes, é levado como regra, sendo que são exceções. Então, existem, sim, exceções em que um descrente e alguém crente na fé adventista, por exemplo, se unem e aquilo pode resultar em um casamento favorável, em que o descrente ele vai conhecer a verdade e vai, então, formar ali uma família segundo os planos de Deus. Contudo, isso é uma exceção, e é uma exceção em que Deus trabalha diante da decisão equivocada que foi tomada, né? E só que isso daí muitas vezes acaba sendo tomado como exemplo, até uma forma de favorecer, né, o desejo de quem está querendo entrar numa situação de julgo desigual. E aqui fala, segundo o que a palavra traz e o que aqui a Ellen White traz, né, de que é algo proibido por Deus. Então, a regra é regra. E ela tem grandes motivos de ser assim. E a exceção, ela não pode ser tomada como regra. E é interessante que a exceção, se tomada como regra, ela é muito fraca, porque a pessoa pode demonstrar ali um interesse, só que pode estar sendo enviesado pelo sentimento que ela sente pela gente, né? Então, por isso que Deus orienta e traz essa verdade, né, de que ele tem o caminho correto para a gente, que não seguir
um outro lado querendo facilitar, não é o caminho de bênçãos que ele traz, né. Muito obrigada pelo seu comentário, Rafael. Realmente, essas exceções são puras misericórdias, né? E também algo que eu quero comentar sobre isso é que, ainda assim, quando este casamento está relativamente, aparentemente sendo uma bênção, a gente vê uma neutralização da verdade também. Por quê? O caminho da obediência e da desobediência, geralmente ela tem uma distância muito grande, as trevas da luz, né. Então, até que ponto esse casamento que está dando certo, será que não é os princípios que estão sendo negligenciados? Esse aqui é o meu questionamento, né. Porque se uma pessoa ela é muito incisiva na verdade, ela ela não vai se harmonizar com aquele que, aí se realmente tem casos onde a pessoa ela tem um interesse, né, de fato nos princípios, e aí ela realmente é convertida a isso. Mas muitas vezes também esse possível casamento que deu certo pode, na verdade, estar revelando a verdades neutras, né, daquele que é o crente. Ellen White aqui, deixa eu ler aqui comentando sobre 2 Coríntios 7, ela fala assim, ó: "A linha da demarcação entre os que servem a Deus e os que não servem deve sempre permanecer distinta. A distinção entre crentes e descrentes deve ser tão grande quanto a diferença entre luz e trevas." Spodem Magan 2, volume 2, 167. Então, a gente vê assim a luz e as trevas, elas são muito distintas. E quanto mais a gente estiver vivendo a verdade, mais diferença a gente vai sentir com aqueles que não estão. É tanto que eu vou passar a palavra para a Andréia, mas daqui a pouco eu vou ler uma parte sobre um capítulo que o Senhor inspirou Ellen White, com o título Os Dois Caminhos. E é muito interessante o que o Senhor inspirou Ellen White a escrever sobre os dois caminhos, porque vocês vão ver algo muito interessante sobre. Aqui a gente está falando crentes e descrentes. A minha pergunta para vocês irem pensando, por enquanto, é: mas hoje a gente só tem descrentes fora do nosso meio? O que é um descrente? O que é um crente? Que a gente precisa entender que a gente não está falando de nome na igreja. Só para vocês pensarem. Pense sobre isso, porque isso vai ter a ver com o que eu vou ler lá sobre os dois caminhos. Andréia, pode comentar? Tem 2 pontos que me chamam bastante atenção inicialmente, né. Eu me perdi aqui da página, mas aonde ela fala assim que, por mais que o descrente, a pessoa ali que não aceita, né, Jesus de alguma forma em sua vida, por mais que tenha, assim, um aparente caral ai meu Deus do céu, um aparente caráter moral, só o fato dela, tipo, não aceitar Jesus em sua vida, já é motivo suficiente para que não se associe com ela. Isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas falam, né? Eu já escutei muito sobre isso. Não, mas fulano é uma pessoa muito boa, tipo, não bebe, não fuma, não faz tal situação, mas não aceita Jesus, né? E para muitos, olhar só para essa questão da aparente moralidade é suficiente para dizer assim: "Ah, eu vou me colocar justamente nessa desvantagem, vou aceitar esse jogo desigual, porque essa pessoa, de modo geral, aparenta uma moralidade muito boa". Então ela traz esse conceito, né,
olha, por mais que aparente isso, o fato de não ter aceitado Jesus é motivo suficiente para rejeitar, ainda que tenha aí algumas questões que possa ser vista como como é que eu posso dizer? Virtudes no caráter, né. Outro ponto que me chama a atenção é que logo no início, assim, do capítulo, fala sobre a questão de tomar sempre conselho com a palavra de Deus. E, às vezes, a gente esquece de fazer com que a palavra de Deus seja a nossa principal conselheira, né. Deus é chamado de o maravilhoso conselheiro, ele é o bom conselheiro que nós temos e nós podemos confiar que ele vai sempre nos aconselhar e nos direcionar para os bons caminhos, os caminhos que vai firmar a nossa salvação, vai firmar as nossas reformas, vai fortalecer a gente para vencer esse mundo e para viver em seu reino. Isso em todas as áreas da nossa vida. E quantas vezes nós esquecemos de tomar os conselhos na palavra do Senhor, porque às vezes a gente até sabe de uma forma assim mais indireta que a palavra vai rejeitar aquilo, mas a gente não quer ser confrontado com a palavra, então a gente não toma o conselho da palavra, porque não tomando esse conselho da palavra, a gente cria a ideia de que é mais fácil a gente condescender com o desejo do nosso coração. Então a gente muitas vezes ignora esse buscar o conselho, porque já tem uma predisposição para seguir o próprio coração. São 2 pontos que me fez pensar bastante também, além daquele que eu comentei lá no grupo. E um detalhe interessante sobre o que o irmão falou dessa questão de não ser a regra, né, ter como é que se diz? Situações específicas, mas que não podem virar a regra. O exemplo, o capítulo ainda vai falar um pouquinho de Salomão, mas é interessante porque ele vai falar que Salomão, a esposa de Salomão, ela se converteu e mesmo assim, seria grande luta para Salomão, né, corrigir o mal que ele trouxe. E mesmo assim ele continuou cedendo mais e mais, no lugar de tentar se esforçar para corrigir logo no primeiro erro ali. Mas, por exemplo, a gente vê a história de José no Egito, onde Faraó dá a filha dele, se eu não me engano, aliás, Faraó dá a filha de um sacerdote lá do Egito para ele casar. E a gente não vê relatos de específicos, né, falando da família de José, ao contrário, os filhos deles entram ali nas 12 tribos. Então a gente percebe que, assim, vai ter alguns casos específicos que talvez Deus um dia nos deu discernimento para compreender melhor, mas aquelas pessoas que buscam, às vezes, estão firmadas em Deus, conseguem, às vezes, formar um lar. Agora tem que ter muita firmeza e muita espiritualidade, né, tem que estar muito firme no Senhor. Mesmo assim, não é uma regra para que a gente se baseie, porque é muito mais fácil a gente cair e ter um lar como o próprio capítulo vai trazendo, que a gente vai sofrer muito mais do que conseguir reverter a situação e trazer bênçãos do Senhor para o nosso lar, né. Obrigada pelo comentário, Andreia. O texto que você se referiu é esse aqui, diz assim: "Alegre-se por vezes que o incrédulo é favorável à religião, e é tudo quanto se poderia desejar para um companheiro, a não ser uma coisa, não ser cristão", né. Deseja, algo desejável, porque é favorável à religião, mas aí o Senhor fala: "Só tem uma coisa", né, ele não é um cristão. Ok. Ainda falando sobre Salomão, interessante, que eu já ia citar, diz assim, sobre Salomão: "Muitos professos cristãos pensam como Salomão, que podem se unir com os descrentes, porque sua influência sobre os que se acham no erro será benéfica, mas muitas vezes eles próprios, enredados e vencidos, cedem sua fé sagrada. Sacrificam os princípios e separam-se de Deus. Um passo em falso induz a outro, até que afirmam eles se colocarem onde não podem esperar romper
cadeias que os prendem. Então, é aquele namoro evangelístico que as pessoas brincam às vezes. Então, Salomão fez isso, né? Mas aqui diz claramente que isso a gente não deve pensar dessa maneira. Alguém mais gostaria de comentar? Tem muitos textos ainda que a gente poderia comentar. É claro, né? Eu quero fazer um comentário que a gente está falando sobre uma pessoa que é convertida e está tomando a decisão para o casamento. Existem casos, por exemplo, que não está dentro do que a gente está citando aqui neste momento, que, por exemplo, a pessoa conheceu depois, né? Já de casada, a pessoa casou antes e depois conheceu o evangelho, né? Conheceu Jesus, as verdades, e então há ali há uma diferença entre isso, né? Bem diferente. Deixa eu ver aqui os comentários. Cassie citou assim: considerando que homem acaba liderando e influenciando mais, José pode ter levado a esposa a se converter, mas talvez não foi revelado para incentivar a prática. É isso mesmo. A regra está claro, né, de que o Senhor proíbe, então isso que aconteceu é algo muito à parte, né. Deixa eu ver aqui como que é o nome do irmão, Adolfo. Irmão, pode comentar? Muito obrigado, Josiane. Sabe, aqui na página 48, que mostra... Bom, no subtítulo onde diz, os mandamentos são claros, Ellen White, ela pega um texto do Antigo Testamento e outro texto do Novo Testamento. É interessante quando a gente lê o capítulo 7 de Deuteronômio, verso 3, onde diz, não contrair matrimônio com filhos de outras nações, mas não explica o porquê. Já no verso 4, ela diz o porquê. Pois elas fariam desviar teus filhos de mim para que servissem a outros deuses. Mas quando a gente vai para o 2 de Coríntios, capítulo número 6, Paulo, ele dá orientações de como deveria ser o casamento dos crentes, certo? E ele adverte o jugo desigual com os incrédulos. E uma das perguntas que levanta no verso 15 diz assim: que harmonia há, pois, entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Ou seja, Paulo, ele mostra aqui que o casamento é um ato de adoração. Então, desde a esfera da adoração, entrar no casamento, então eu me levo à seguinte pergunta: eu amo essa mulher ou esse homem mais que a Deus? Será que a minha adoração está acima do meu relacionamento? Então, quando uma pessoa esteja com esse plano de namorar ou casar com uma pessoa que não é uma pessoa convertida, que não compartilha essa mesma visão do Evangelho, então a pergunta que ela deveria se fazer: você ama mais a Deus ou ama mais esse homem? Você quer viver a vida eterna? Você quer seguir os planos de Deus? Ou você quer deixar isso tudo de lado por amor a uma pessoa? Então, a perspectiva que Ellen White nos leva a entender é o seguinte: o amor a Deus e a nossa adoração estão refletidas no casamento que eu vou adotá-la. Muito obrigada pelo comentário, muito bom. Alguém mais gostaria de comentar? Levante a sua mãozinha para que eu possa passar a palavra para você, Cassie.
Oi, dá para ouvir? Meu Dá microfone tá um sim. pouco. É, é interessante, né, a gente essas reuniões que acaba surgindo pontos que às vezes nunca tinha pensado, né? É, essa frase, né, também a gente tem que ter ela em mente, né? Namoro não é ferramenta evangelística. E eu não sei se tem uma orientação na igreja voltado para os jovens, para as pessoas solteiras, em relação ao comportamento, porque às vezes a pessoa não sabe se comportar, né? As mulheres precisam de orientação, os homens também. Até para que, quando eles escolherem namorar também, mesmo que seja dentro ali do meio cristão, saber se comportar, né? Ter uma postura correta, porque tem uma frase que ela é interessante, que eu já ouvi. Eu não saberia explicar, com certeza, mas é uma frase que chama atenção, que diz que o divórcio ele começa no namoro. E claro que para o cristão nunca vai ficar considerando essa hipótese, né? Porque o casamento ele é um juramento diante de Deus também. Quando a pessoa se casa diante da lei dos homens, ela faz o juramento lá e depois ela faz a cerimônia religiosa, que é um juramento diante de Deus. Então é algo muito sério. Mas às vezes é aquela coisa, precisa de uma orientação, né? De um trabalho com essas pessoas para que possa fazer um plantio correto. Porque às vezes parece que é muito óbvio, né? Mas acho que não é tão assim. Porque se a gente for reparar, eu não sei vocês, né? A experiência de vocês. Mas assim, raríssimo. Você olhar e falar assim, ah, a pessoa é feliz no casamento. Parece que foi. Tem uns que você vê a cara de tristeza, assim, mesmo sendo cristão, mesmo tendo namorado de santidade, né? É, os dois da mesma religião. Então, é um negócio assim bem complicado. Sobre essa questão, né, que se levantou sobre orientações da igreja, né? Na Bíblia, no Espírito de Profecia, nós temos instruções muito claras a respeito de como os jovens devem proceder. A gente tem toda orientações de familiaridade devida, de tudo que a gente precisa, né, para a gente tomar essas boas decisões. Então, e tudo que a igreja orienta, né, está baseado nisso. Então, a gente tem expressamente isso. Essa familiaridade indevida, né, que se existe hoje, as decisões que estão sendo tomadas e esses casamentos supostamente fracassados, não tem como fugir da ideia de que eles foram baseados em decisões erradas, né? Porque pelos frutos a gente conhece. Aí eu estou dizendo de casos assim, como eu citei, né? De pessoas que estão decidindo, né? Antes de serem convertidas. Então, é, mesmo tendo orientações, não é garantia de que vai funcionar e dar certo. Tem coisa que parece bula de remédio. Se seguir a orientação, tende a dar certo, né? Mas existe muitas circunstâncias, né, específicas. Eu entendi o que você quer dizer, Cassie. As circunstâncias, né, que não dá para exercer ali o ideal. Andréia? Olha, mais uma vez, tem dia que eu nem comento nada, né? Eu achei muito interessante o ponto que o irmão Adolfo levantou, porque traz a memória da gente, né? Mais uma vez, qual é o propósito do casamento, né? O verdadeiro propósito do casamento. Deus, ele quer formar lares que realmente sejam edificados nele, né? É tanto que em uma pregação há um tempo atrás, para um grupo de jovens, eu até falei assim, Deus, ele não alimenta desejos, Deus, ele edifica lares, né? Então, tem gente aí que, questão de namoro, essas questões assim, vai muito pelo que sente, né? E para de olhar para
para os princípios que Deus aponta para nós, que são extremamente necessários, porque são esses princípios que, seguindo, vai nos livrar de coisas ruins, é isso que Deus quer. Deus não quer trazer para nossos lares maldições pelo fato de termos escolhido nos associar com pessoas erradas. Ao contrário, Ele quer formar lares cada vez mais fortes e edificados nele, porque o lar, ele é um dos maiores testemunhos do reino de Deus na Terra, né? Em outros textos, Ellen White vai falar sobre isso também. Então, o que o irmão Adolfo falou é extremamente necessário para que a gente, mais uma vez, guarde em nosso coração. Hoje em dia, quando a gente vai falar da igreja, aí a gente entra em vários pontos, porque, assim, muitas vezes, e eu particularmente falo da experiência que eu vejo aqui mesmo, na minha, muitas vezes você vê não só a questão da falta de uma orientação um pouco mais direcionada a assuntos específicos, mas, sobretudo, alguns eventos, alguns momentos, programações, em que se é influenciado um namoro totalmente desvinculado da palavra de Deus. Eu, particularmente, não sou muito favorável a essas questões de, encontro de solteiros. Acontecem umas coisas tão desnecessárias em alguns eventos desse, promovido pelos próprios líderes, que no lugar de ajudar o jovem, atrapalha mais a vida, sabe? Deus me perdoe, mas em alguns pontos, quem tem aí algum exemplo semelhante vai conseguir compreender o que eu estou falando. Ainda assim, por mais que a igreja seja falha em alguns momentos relacionada a esse ponto e a outros, cabe a cada um de nós buscarmos por nós mesmos, através da nossa comunhão, através daquilo que nós temos em mãos, que é a palavra de Deus e o espírito de profecia, aprendermos a vontade do Senhor. Lá em Efésios, Paulo vai dizer: aprendam a discernir qual é a vontade do Senhor. E quando a gente coloca o nosso coração no altar de Deus, a gente está falando que nós nos curvamos à sua vontade. Isso é importante, né? Eu só queria, assim, eu estou com um PDF aqui, eu não estou com um livro físico, mas tem uma partezinha que diz assim: o declínio espiritual começa no momento em que se profere os votos no altar. Quão sério é isso? Olha isso, o declínio espiritual começa logo no início, quando a pessoa realmente toma essa decisão, né, guiada mais pelo sentimentalismo, pelas emoções, pela própria imaginação, de imaginar que aquele relacionamento, na verdade, não vai ter tantas dificuldades, porque, enfim, a pessoa começa a idealizar um monte de situações e aí acha que vai ser de acordo com a imaginação dela. Só que aí acaba sofrendo grandes misérias, né, como já foi comentado aqui. E o que eu ia falar? Tinha um ponto. Eu esqueci agora, mas se eu lembrar, eu volto. Mas, pelo momento, é isso. Temos um chamado a sermos bereanos, né, Andréia, e leitores, então, nós temos acesso, o Senhor nos deu liberdade de consciência de acessar a palavra, tudo que saiu, assim diz o Senhor, né, a Bíblia e o Espírito de Profecia, para entendermos, tomarmos decisões sábias. Lembrei, desculpa, Josi. É porque senão eu vou Pode esquecer e vou complementar. esquecer de novo. Quando começa falando de Salomão, era isso que era dessa forma que eu ia terminar. Fala que Satanás, ele sabia que esse seria, tipo, o meio pelo qual ele ia derrubar Salomão, né, nesse sentido, porque era um homem ali que estava cheio de sabedoria do Senhor, obedecendo ao Senhor ali, firme. Qual era o meio de conseguir derrubar aquela pessoa tão firme? Aí olha como a astúcia do inimigo é tão grandiosa, né? Ele vai ali nos pontos que ele sabe que ele consegue interferir, não só em um ponto específico, porque o casamento, ele interfere de uma forma extraordinária em todos os aspectos da vida. Você está ali para viver com aquela pessoa até o fim da sua vida, né? E para crescer com ela em todas as suas outras áreas. Então, olha como a astúcia do inimigo de Deus, o nosso inimigo, né? É grandiosa, e ele usa justamente essa área para formar grandes misérias, porque ele não vai formar miséria só na minha vida, na vida do meu esposo, se formarmos um lar, mas ele vai formar miséria nos filhos e nas próximas gerações. Então, é algo realmente a pensar e a refletir com muita sabedoria e buscar sempre os conselhos de Deus, né?
É aprender a viver de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Do Senhor. Alisson? Boa noite. Eu queria corroborar com o pensamento de André. Eu já presenciei situações, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre o anjo cupido, né? E como isso é perigoso, porque assim, eu acredito que a escolha, né, da pessoa a quem você vai compartilhar, né, a sua vida até o fim da sua vida, até Cristo voltar, é algo muito sério, algo a se pensar. E é uma escolha que tem que ser baseada, como o André deixou bem claro, na sua comunhão com Cristo. É Ele que tem que direcionar, não é amigos, né? Às vezes a pessoa pode, né, dar um conselho ou outro, mas a escolha tem que ser baseada no seu relacionamento pessoal com Cristo. Porque eu já vi situações de fracasso, onde alguns se puseram como anjo cupido para aproximar pessoas e só deu problema. Então eu acredito que nenhum de nós deve tomar essa função para tentar unir pessoas, porque muitas vezes, ou na maioria dos casos, essas pessoas elas são incompatíveis. E como está sendo bem trabalhado aqui, Deus une propósitos e talvez a união entre aquelas duas pessoas não estivesse nos propósitos divinos. Então isso é muito perigoso, certo? Eu digo isso porque eu já testemunhei situações assim, aonde eram dois irmãos da verdade presente e ficou outros irmãos, um puxando de um lado, outro puxando do outro, né, para unir as duas pessoas. Acabou que começaram a namorar, só que desde o início do namoro até o término só teve problema entre essas duas pessoas. Por quê? Porque muitas vezes se diz da verdade presente, porém não tem o mesmo propósito. Tipo, a mulher que já tinha sido casada, né? Ele também são separados, né? Porque os seus cônjuges os deixaram. A moça, né? A mulher queria ir para o campo. Já ele não. Tinha uma visão diferente do campo. Na mente desse irmão, ir para o campo só quando o mundo estiver naquele estado caótico, não tem? Pior do que a pandemia? Pronto, na mente dele é quando estiver assim. Embora esse irmão já tenha estudado sobre a ida ao campo, né, e que Deus nos adverte a sairmos agora, o quanto antes, né, etc., para quem agora tem condições, mas na mente dele isso não tem fundamento, mesmo ele ter lido todas as citações, enfim. Então você começa a ver que aí começa então o choque de realidade. A irmã, por exemplo, tem conhecimento sobre a verdadeira educação, já ele não tem, né? As filhas dele, inclusive, estudam em escola pública e etc. Então isso ia chocar bastante, e chocou, na verdade. Ela faz a reforma de saúde, já ele não. Então vocês percebem o perigo. Mas quando estiver se relacionando, muda, né? Muda pela outra pessoa. Isso é a pior mentira que se pode ser contada. Porque a única pessoa pela qual você tem que mudar e realmente decidir permanecer assim, né, nessa constante mudança, é por Cristo e ninguém mais. Porque se você decide mudar por outra pessoa, você vai acabar se frustrando ou vai acabar retrocedendo em um dado momento. Porque quando aquela pessoa te decepcionar, você vai olhar e dizer assim, que não valeu a pena ter feito todo aquele sacrifício. Então, quando a gente faz a coisa certa pelo motivo certo, ainda que as pessoas não decepcionem, a gente permanece firme no propósito, porque a gente faz por aquele que não nos decepciona ou nos abandona, né? Que é o nosso Salvador. Uma citação que eu até comentei aqui, está no livro Mensagem aos Jovens. Eu não vou lembrar, que meu irmão pegou meu livro, né? Mas eu não vou lembrar a página, mas depois eu vou pesquisar e depois eu posso mandar no grupo. Onde a irmã White falando no capítulo, no tópico que ela fala sobre casamento, ela menciona que há muitas uniões pelas quais não há ou não está tendo a aprovação divina. Então, muitos sims estão sendo ditos no altar,
mas que não tem a aprovação divina. Eu vou dar um exemplo aqui bem próximo a mim, que tem uma irmã, a qual ela conheceu um rapaz, isso muitos anos antes, né? Muitos anos atrás. E aí ele acabou se encantando por ela, ele não era da igreja, acabou que mais tarde recebendo estudo, né? Aceitou a fé, se batizou-se, certo? E aí eles se casaram. Só que algum tempo depois do casamento, ele saiu da igreja e nunca mais voltou. Permanecem casados, mas ele não é mais adventista, né? Não professa mais a fé. E aí você vê o perigo, né? Quando Deus diz que que não nos relacionemos com um jugo desigual. Será que não há israelitas em Israel? Eu tenho que olhar para eu tenho que olhar para uma filisteia. A moça uma judia tem que olhar para um filisteu. Então, muitas vezes a gente percebe que o que fala, muitas vezes, como André foi falado aqui, é o sentimento e não a razão. E isso é perigoso, certo? Porque Satanás também fala a nossa consciência. Irmão White diz isso. Que muitas vezes ideias que nós temos, né, não vêm de nós mesmos, mas é a própria voz de Satanás em nossa consciência. E aí o que acontece? Essa união teve a benção de Deus? Eu acredito que não. Para os olhos naturais, vem sobre o disfarce de que, mas ele está recebendo ou ela está recebendo estudo. Mas ele professa a fé, então é julgo desigual. Olha o resultado. E há situações em que, muitas vezes, o indivíduo arrasta, né, ou a moça, né, que não é, que depois aceita a fé, arrasta o seu cônjuge para fora da igreja, ou o casamento se torna um inferno. E aí o que é mais triste, como a falta de discernimento nos cega a razão, certo? Ou a falta de um firme, assim diz o Senhor, nos leva a afrouxar os alicerces, né, de nossa fé, de pormos os pés sobre os pilares de nossa fé. Ela postou uma foto no Instagram dela, mas ele, né, quando casaram aqui na igreja aqui onde eu faço parte, dizendo assim, meu amor, se eu pudesse, eu faria tudo de novo. Aí eu fiquei olhando assim, diz assim, não consegue enxergar e discernir o engano pelo qual ela se envolveu. Porque o marido saiu da igreja, não era da igreja, né? Saiu da igreja depois de ter, pouco tempo depois de ter casado. Então você percebe como realmente o pecado ele cega o indivíduo. E em uma reunião de comissão eu fiquei sabendo que essa irmã, juntamente com outros irmãos, estavam me acusando de perfeccionismo. Peraí, eu estou buscando fazer o que é certo, porque assim diz o Senhor. E aí aqueles que não fazem o que é certo estão me acusando de fazer o que é errado. Vocês percebem a loucura em que nós chegamos, infelizmente, por afrouxarmos os princípios da palavra de Deus? Então, esse era o comentário que eu tinha para fazer. Então, a gente tomemos cuidado para não tornarmos cupidos, para que a gente não traga confusão para outras vidas, né? Deixemos que Deus guie as mentes, porque Deus une propósitos. Você levantou vários pontos importantes, Alisson. Eu quero comentar uma pergunta que fizeram aqui, que até o Nigelson respondeu, mas eu quero responder publicamente aqui. O Marcelo perguntou assim, e se por acaso a pessoa for crente, mas de outra denominação? E aí, pessoal, e se a outra pessoa for crente, mas de outra denominação? Vou responder com texto. Não pode. Responder com texto e depois eu comentar. Aqui na página 67 e 68 diz assim, que deve fazer todo crente quando levado a essa posição difícil para a solidez dos princípios religiosos, com firmeza
digna de imitação, ele deve dizer francamente: sou um cristão consciencioso. Creio que o 7º dia da semana é o sábado bíblico. Nossa fé e princípios são tão diversos que levam a direções opostas. Não nos é possível ser felizes juntos, pois se prossigo em adquirir mais perfeito conhecimento da vontade de Deus, me tornarei mais e mais diferente do mundo e mais me assemelharei a Cristo. Eu coloquei esse texto aqui, leitores, porque apesar que esse texto realmente ali onde estava falando de alguém realmente incrédulo, não alguém de uma outra denominação, aparentemente, a gente precisa entender que a fé que nós professamos, ela é diferente em todas as suas bases dos evangélicos. Nós não somos evangélicos. Nós temos uma mensagem muito clara, que é diferente. Então, a pessoa crê em Jesus, mas ela não entende como que funciona a lei e o evangelho juntos. Isso já é motivo mais do que suficiente para que você não assuma um relacionamento com essa pessoa, porque ela está sim indo para um outro caminho. Ela crê em um tipo de justificação pela fé, nós cremos em outro, onde há uma vitória depois. Não é só uma justificação pela fé, onde você é dito que você é justificado e você permanece o mesmo. Não. Aí, então, a fé purifica, a fé e o amor purifica a nossa vida. Então, a gente passa a obedecer e se harmonizar com os princípios da lei, né? E aqui foi citado, por exemplo, o sábado. Então, imagina uma pessoa casada com qualquer de outra denominação que não entende a importância de guardar a lei. Então, é algo assim muito claro que é o julgo desigual, não é só assim a pessoa totalmente incrédula e, sei lá, qualquer outra religião que não acredita no Deus vivo, né, no Deus criador. Então, isso está muito claro, assim. Agora eu quero chamar a atenção, eu vou deixar o Neigelson comentar e depois eu quero ler o texto que eu citei dos 2 caminhos, largo e estreito de Ellen White. Neigelson, pode comentar. Neigelson, pronto. O sábado, estava tentando desbloquear o fone aqui. Então, no capítulo 6, a gente estudou sobre a grande decisão, né? E aí a gente viu sobre uma boa parcela dos casamentos, né? Eles não dão certo. Inclusive, uma das frases, assim, um conhecimento que ficou gravado na minha mente foi que garantia temos de que nós mesmos não vamos fazer parte dessa estatística, né? De, tipo assim, que, não deu errado o casamento. Então, é um negócio assim bem terrível. E aí fica muito mais assombroso e terrível quando a gente coloca os nossos interesses, o nosso eu, as nossas inclinações dentro dessa decisão. Aí a certeza da ruína é quase que certa. Então, é óbvio que existe, né, um caminho seguro para isso, né? Então, inclusive, tá nesse capítulo, né, deixa eu ver onde tá minhas anotações aqui. Tem uma parte no capítulo que fala o seguinte: só em Cristo é que se pode, com segurança, entrar para o casamento. O amor humano deve fazer derivar do amor divino seus laços mais íntimos. Só onde Cristo reina é que pode haver afeição profunda, verdadeira e altruísta. Então, essa é a única receita certa e segura que temos, né, de entrarmos, né, nessa questão do casamento, certo de que vai dar certo, que não vamos fazer parte da estatística. E aí, né, já também ajudando na resposta sobre o jogo desigual, até dentro da igreja, inclusive, com pessoas que estão mais alinhadas possível, pode haver um jogo desigual, entendeu? Talvez pela forma que a pessoa leva, né, a vida, né, religiosa e tudo. Então, assim, são muitos pontos que precisamos ser atentos. Então, se nós tivermos em nosso coração um amor verdadeiro altruísta, e a gente, através de Jesus, buscar isso,
e aí a gente encontrar uma pessoa que também está no mesmo nível, né, vamos assim dizer, aí é certo que não vai acontecer nada de errado. E tem um outro trecho que, né, a irmã White, ela fala direcionado para uma mulher, mas isso se aplica aos homens também, igual alguém comentou agora, recente, eu não lembro quem foi, mas falou sobre, acho que foi no chat aí da reunião, que comentou a respeito dos homens que, embora sejam mais influentes, né, mas eles também acabam, digamos assim, caindo nesse sentido, quando casa com uma mulher que não tem o mesmo alinhamento, né, espiritual. E aí, um outro trecho do capítulo fala o seguinte: minha irmã, a menos que deseje ter um lar onde nunca se levantem as sombras, não te unas com o homem que é inimigo de Deus. Então, como vimos lá, né, no capítulo 6 a gente viu sobre a decisão, que é a decisão mais importante da vida, e que a nossa vida futura depende disso, enfim. Isso pode trazer vantagens e prejuízos, né, para o futuro, né, para a vida futura. E agora no capítulo 9 a gente está vendo um conselho, assim, né, um mandamento, na verdade, bem reto, assim, bem direto, para a gente não se unir como descrente, né? E aí, quando a gente, por exemplo, se a gente pensa em alguém de uma outra denominação, essa pessoa também é um descrente, né? Porque a gente vai, por exemplo, igual a Josiane falou a respeito do sábado, e aí, tipo assim, dificilmente vai ter alguém lá de uma outra denominação que vá acreditar 100%, né? Como acreditamos. Inclusive, hoje a gente vê que até o pessoal da igreja, da própria igreja, não tem acreditado, né? Quando a gente que busca realmente viver a mensagem e o que Deus requer da gente, a gente é taxado de perfeccionista, né? Como o Alisson aí acabou de comentar. Então é isso, né? A segurança que a gente tem é unicamente em Cristo, né? Se for fora de Cristo, e aí, se colocarmos qualquer coisa que seja de nós mesmos, né? De nossos, enfim, seja desejos carnais, seja egoísmo, seja lá o que for, que tiver a ver com nós, aí vai dar errado, entendeu? Então a única segurança que temos é Jesus. É isso. E a gente citou o sábado, né, só para dar um exemplo assim, mas o sábado, se a gente conhece a nossa mensagem adventista, a gente vê que existe todas as reformas que, como vocês já citaram aqui, isso vai trazer um distanciamento muito grande, né? Eu quero destacar o seguinte, há uma pergunta, o que que leva uma pessoa adventista do sétimo dia a se unir com um descrente ou com qualquer outra, uma pessoa que crê em Deus, mas que não crê nas mesmas verdades, né, reveladas pela Bíblia. O que que leva essa pessoa a isso? A gente percebe que é o mesmo motivo que arruinou todos na Bíblia, que é apetite e paixão. Eu quero ler dois textos que falam assim, ó. Todo verdadeiro cristão terá controle sobre seus apetites e paixões, a menos que ele seja livre da servidão do apetite, não pode ser fiel e obediente servo de Cristo. A condescendência com o apetite e as paixões embota o efeito da verdade sobre o coração. Cristo disse: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. Será que você está vencendo? Ou sendo vencido por suas próprias concupiscências, apetites e paixões? Então, a gente já citou aqui, quando o Senhor Jesus fala, né, que no fim do tempo iria estar ali se casando, se dando em casamento, comendo, bebendo. E a gente vê, eu estava lendo Patriarcas e Profetas, né, a Bíblia junto com Patriarcas e Profetas, tem uma parte que é citado ali no dilúvio, né, sobre essa questão. E aí, é dito o seguinte, que quando Jesus fala isso, né, de que o mundo estaria como os anjos diluvianos, está dizendo exatamente sobre o efeito do apetite e paixão pervertido. Porque a gente sabe que essas faculdades inferiores, elas devem estar submetidas às faculdades superiores, a razão, o juízo e a consciência.
Senhor, é muito claro quando a gente estuda sobre isso. Então, se essas coisas estão acontecendo no nosso meio e que a gente, pela graça, que não aconteça com a gente, mas por quê? Qual o motivo? Eu estou deixando os meus apetites e paixões, algo que o Senhor coloca em nós, que deveria estar sendo controlado pelas faculdades superiores, porque o apetite tem uma função, a paixão tem uma função, elas não devem ser excluídas, elas devem ser controladas. Assim, o apetite, a gente não volta a se alimentar sem a paixão, que é esse desejo ardente de fazer algo, de concluir algo, não só falo de relacionamento, mas de um trabalho, de algo, de um propósito. Sem essas coisas, Deus colocou na gente, a gente vê no Espírito de Profecia que são apetites inferiores que devem estar sendo controladas, como eu já mencionei, pelas faculdades superiores. Aí a gente vê o quê? É o mesmo gatilho ali do pecado, do que aconteceu com Eva, de que eu estou buscando sempre satisfazer o meu desejo, a minha vontade. O amor não operou e purificou dessas concupiscências. Esse é o ponto que eu queria comentar. Agora tem um outro, e a gente já vai finalizar. Tem um texto aqui de Ellen White que ela cita 2 caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Talvez, eu acho que tem muitos aqui que conhecem, mas prestem muita atenção o que Ellen White diz, que ela vê 2 grupos, um no caminho largo e no caminho estreito. Eu quero citar para vocês o que ela vê nesses 2 grupos, e no final vai ter um texto muito especial. Veja só o que ela diz. Deixa eu abrir aqui porque está no aplicativo esse. Os 2 caminhos, se você colocar no aplicativo, os 2 caminhos vai aparecer. Testemunhos para a Igreja, volume 1, capítulo 22. Diz assim, ó. Deixa eu encontrar para me ler para vocês. Na Assembleia de Battle Creek, em Michigan, em 27 de maio de 1856, foram-me em visão mostradas algumas coisas que dizem respeito à igreja em geral. Foram-me mostradas a glória e a majestade de Deus, disse o anjo. Ele é terrível em sua majestade, contudo vocês não o compreendem. Terrível em sua ira, e no entanto o ofendem diariamente. Porfiai por entrar pela porta estreita. Lucas 13, 24. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7, 13 e 14. E aí continua comentando. Estes caminhos são distintos, separados em direções opostas. Um leva à vida eterna, o outro à morte eterna. Vi a distinção entre esses caminhos e também a diferença entre as multidões que neles viajam. Os caminhos são opostos, um é largo e suave, o outro estreito e acidentado. Semelhantemente, as 2 multidões que os percorrem são opostas no caráter, na vida, no vestuário e na conversa. Leitores, o Senhor está dizendo que os caminhos são opostos. Um é largo e suave, o outro estreito e acidentado. Semelhantemente, as 2 multidões que percorrem são opostos em caráter, na vida, no vestuário e na conversa.
Os que viajam pelo caminho estreito conversam a respeito da alegria e felicidade que terão no fim da viagem. Seu rosto muitas vezes está triste e, todavia, brilha frequentemente com piedosa e santa alegria. Não se vestem como a multidão do caminho largo, nem falam ou procedem como eles. Um modelo lhe foi dado, um homem de dores e experimentado nos trabalhos. Isaías 53, 3. Lhes abriu aquele caminho e o palmilhou. Seus seguidores veem-lhe os rastos e ficam consolados e animados. Ele o percorreu em segurança, assim também poderão fazer os que da multidão se seguirem suas pegadas. Esse é o caminho estreito, agora ela vai comentar sobre o caminho largo. Na estrada larga, todos estão preocupados com sua pessoa, suas vestes, seus prazeres. Estão prestando atenção? No caminho largo, na estrada larga, todos estão preocupados com sua pessoa, suas vestes, seus prazeres. Dão-se livremente ao riso e à zombaria, e não pensam no termo da viagem, nem na destruição certa no fim do caminho. Cada dia se aproximam mais de sua destruição, contudo, loucamente se lançam mais e mais depressa. Oh, como me pareceu terrível isso! Agora, ela vai dizer que viu algo escrito na veste desses que estavam no caminho largo. Vi percorrendo a estrada larga muitos que tinham sobre si escritas essas palavras: morto para o mundo, próximo está o fim de todas as coisas. Estejam vocês também preparados. Pareciam precisamente iguais a todas aquelas pessoas frívolas que em redor se achavam, com a diferença única de uma sombra de tristeza que lhe notei no rosto. Já estou finalizando, leitores. Sua conversa era perfeitamente igual a daqueles que, divertidos e inconscientes, se encontravam em redor. Mas, de quando em quando, mostravam com grande satisfação as letras sobre suas vestes, convidando outros a tê-las sobre si. Agora, preste atenção. Estavam no caminho largo e, no entanto, professavam pertencer ao número dos que viajavam no caminho estreito. Os que em redor deles estavam, os incrédulos. Os que em redor deles estavam diziam: não há distinção entre nós. Somos iguais, vestimos, falamos e procedemos semelhantemente. E aí? O que eu estou dizendo com isso, leitores? Por que eu li esse texto? Aqui nestes textos de Ellen White, que o Senhor inspirou, diz claramente a proibição de Deus entre o cristão se unir com descrentes. Mas o que acontece hoje no nosso meio é que nós temos, então, dois grupos de pessoas. Nós temos pessoas que estão professando estar no caminho estreito, mas não estão. E que misericórdia, né, que a gente não seja, mas que se a gente for, ainda dá tempo de ser convertido pela graça de Jesus. Mas, aqui eu quero destacar que tinha esse grupo de pessoas no caminho largo que diziam, olha, diziam assim: morto para o mundo, próximo está o fim de todas as coisas, estejam vocês também preparados. Quando essa multidão do caminho largo olhava para esse grupo, aí essas pessoas diziam assim: vocês são iguais a nós, seu vestuário é igual ao nosso, vocês falam igual a gente, o caráter de vocês é igual. O que eu estou dizendo é que eu posso entrar em um julgo desigual, e eu sei que vocês sabem disso, porque a gente já comentou aqui, com pessoas que estão no nosso meio. Esses textos que a gente tem lido aqui têm falado especificamente, muito específico para
pessoas que são totalmente descrentes, mas hoje a gente tem uma realidade de que eu posso estar indo por caminhos opostos. Então, eu preciso pensar sobre isso. Como foi dito aqui, a gente tem união de propósitos, né? Então, se, como já foi citado, sobre questões muito claras, sobre reformas, se as pessoas estão indo por caminhos opostos, certamente haverá problemas neste casamento. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso, sobre esses dois caminhos. Aqueles que quiserem comentar, a gente já vai finalizar rapidinho. Adolfo, pode comentar? Josiane, é interessante tomar em conta que o espírito de profecia ele é muito, mas muito equilibrada ao momento de falar quem é crente e quem é descrente. Mas o ponto do capítulo, que ressalta mais uma vez, é de nós termos muito cuidado de relacionarmos com pessoas que não compartilham a nossa fé, certo? Casamentos proibidos. Ou seja, a gente não pode olhar além do redil. Mas existe também outro texto no Espírito de Profecia, que acabei de enviar aqui no grupo. Aqui, só traduzindo aqui, diz assim: onde reina o Espírito de Deus, não se falará de incompatibilidade em relação matrimonial. Se de verdade se forma em nós Cristo, esteja em nós Cristo, a esperança da glória, então haverá união e amor no lar. Então, não pelo fato de eu não ver os redis, ou seja, eu não posso casar-me com outra pessoa que seja diferente crença, então eu vou casar-me com qualquer adventista. Não, não é isso. Ficha de batismo não é certeza de que essa pessoa de fato vive o cristianismo. Mas, com certeza, essa pessoa que ama a Deus, essa pessoa que está procurando a Deus, você vai encontrar ele onde? Fazendo missão Caleb, na liderança, levando a igreja para frente, certo? Então, não, eu não posso ter esse medo de dizer, nossa, dentro da própria igreja também tem pessoas que são um jugo desigual. Eu não posso ter esse medo. Eu preciso ver o seguinte, meu irmão, esse irmão, de fato, ele ama a Deus, ele está envolvido na igreja, ele é pessoa batizada, pessoa de bom testemunho, pronto, irmão, não preciso mais. Se alguma coisa der errado, é porque vocês não tiveram o cuidado, é porque vocês não tiveram a sabedoria para construir esse casamento. Porque esse texto aí, claramente aí, não há incompatibilidade de pessoas que amam a Deus. Então, eu preciso ter também esse desejo de ir para o casamento dizendo, Senhor, eu não sei como fazer, mas eu quero que o Senhor me ajude através do espírito de profecia, através da humildade. E junto, o esposo também terá esse mesmo pensamento e juntos, com certeza, Deus fará desse casamento um lar abençoado para a igreja. Eu compreendi, irmão, o seu comentário, mas eu não concordo. Eu acredito que quando a gente, entendendo a condição de que há pessoas no nosso meio que, e como eu falei, que a gente não seja essa pessoa e que se a gente também estiver errando, que ainda pela graça de Jesus a gente pode ser consertado e vencer, né? Mas existe pessoas que estão no nosso meio que não são adventistas genuínos, porque o Espírito de Profecia fala isso claramente, né? Estava lendo recentemente esses dias, por exemplo, um texto falando assim, que Deus traz esses novos convertidos, mas que Satanás tem colocado no nosso meio pessoas não convertidas. Então, isso me dá um parâmetro de eu ter, sim, um cuidado com quem eu estou me relacionando no nosso meio. Então, eu realmente acredito dessa maneira, do meu comentário anterior, como eu me baseei, né, também no texto dos dois caminhos, e também no que eu acabei de mencionar. Eu realmente acredito que a gente precisa estar atento quando a gente for tomar uma decisão no nosso meio também, além
de estar atento com essa proibição de não se relacionar com incrédulos. Eu acredito dessa maneira. Alguém mais tem algum comentário? Se vocês não tiverem nenhum comentário, mas ainda dá tempo, a gente vai finalizar daqui a pouquinho. Eu vou olhar enquanto isso o chat, mas se alguém tiver algum comentário, pode comentar. Tem o texto aqui, mas eu não vou conseguir ler porque está em espanhol. Ana Leão comentou assim: mesmo que ambos sejam crentes, precisa ser vista a questão do julgo desigual não relacionada à religião, mas aos grandes diferenças, como, por exemplo, ter ou não ter filhos. Aqui a irmã ela expressa a questão de que tem vários pontos a serem analisados, né, numa decisão de casamento e tudo. Leitores, semana que vem nós vamos estudar o capítulo 10, que se chama Quando é necessário um conselho. Capítulo 10. Amanhã nós vamos ter uma reunião para aqueles que estão, né, pela primeira vez aqui participando e também aqueles leitores que já estão aqui há mais tempo. Amanhã nós temos a nossa reunião de oração, que é às 19 horas, horário de Brasília. Então, no grupo vai ser enviado novamente um outro link. Amanhã, um pouquinho antes das 19 horas, a gente tem a nossa reunião de oração. Um aviso importante: se você quiser participar da reunião orando, porque a gente funciona assim, é uma reunião de oração onde vários irmãos oram. A gente faz pedidos de oração, oramos pelo o clube de leitura, oramos pelo os nossos propósitos, nossos pedidos individuais. Então, se vocês quiserem participar orando, aí vocês podem entrar em contato comigo, que aí eu vou organizar ali quem ora primeiro e tudo, eu faço toda essa organização anteriormente. Então, peço que vocês, né, entrem em contato, aqueles que quiserem orar. Algumas pessoas, às vezes, eu entro em contato também, tá certo? Então, amanhã a gente tem a nossa reunião de oração. Adolfo, a sua mãozinha está levantada. Foi da outra vez ou gostaria de comentar novamente? Da outra vez. Certo, muito obrigada. Eu acho que Ok. Certo, o Rafael, ele traduziu. Vamos ler o texto. Onde reina o Espírito de Deus, não se falará de incompatibilidade na relação matrimonial. Se de fato se forma Cristo em nós, esperança da glória, haverá união, amor no lar. É o texto que o irmão citou. Eu, particularmente, não vejo contradição com a minha fala, mas compreendi a colocação do texto. Leitores, nós vamos finalizar agora a nossa reunião. Que vocês possam ter um feliz sábado, um bom descanso, e amanhã nós nos encontramos na reunião de oração. Tchau, tchau, boa noite, um feliz sábado, um bom descanso.